Bom, eu me propus hoje a falar sobre a experiência de Cristo no deserto da tentação. Mas antes disso, eu queria que você refletisse numa pergunta que eu quero fazer para vocês. Por que Jesus ainda não voltou? Qual o motivo de tamanha espera? Porque até os nossos dias precisamos de esperar, precisamos de enterrar os nossos amados, precisamos de sofrer mazelas, sofrer doenças. Por que Jesus ainda não voltou? Por que estamos durante tanto tempo peregrinando nesse mundo? Não sei se você sabia, mas em duas situações, em dois períodos distintos da história, Jesus já poderia ter voltado pela segunda vez e ter estabelecido o seu reino. A primeira vez foi logo após o desapontamento de 1844. E você vai encontrar essa referência no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 68. Anote aí, depois pesquise, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 68. Lá, irmão White diz que depois do período do desapontamento, depois do tempo de desapontamento, depois de 1844, se aqueles que aguardavam a volta de Jesus em 22 de outubro de 1844 tivessem permanecido unidos, se eles tivessem permanecido unidos, o Espírito Santo teria sido derramado na vida deles, eles teriam proclamado a terceira mensagem angélica, eles teriam cumprido a missão que Deus havia deixado para eles e o Senhor teria voltado. Mas isso não aconteceu em 1844. A outra ocasião foi em 1888, logo após a Assembleia Geral dos Adventistas do Sétimo Dia em Minneapolis, Minnesota, em 1888, quando Deus, diretamente do seu trono, enviou dois servos, o pastor Jones e o pastor Wagner, para que levasse a mais preciosa mensagem que ele tinha para dar para o seu povo naquele tempo. E essa mensagem, ela foi escarnecida, ela foi recusada, ela foi ridicularizada. Nessas duas ocasiões, nós como povo, nós falhamos. E Jesus, ele não voltou. Há uma visão relatada no livro Vida e Ensinos, na página 102. Vida e Ensinos, na página 102. A senhora White, ela estava reunida com outros irmãos, e eles estavam orando por um daqueles irmãos que estava enfermo. E no momento em que eles oravam e aquele irmão era restabelecido, ela entrou em visão. E ela viu 4 anjos, 4 seres que tinham uma obra a fazer na terra. E de repente a visão dela é dirigida a Jesus. Jesus estava com trajes sacerdotais. Jesus, ele de repente, ele olha para o Pai e clama: Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. E ele clama para que Deus pudesse conter esses 4 seres, porque ele olhava para a terra e ele não enxergava que o seu remanescente estava selado. O povo não estava pronto. Então, de repente, a visão é mudada mais uma vez, e ela vê um anjo voando com uma velocidade sobrenatural, com algo na mão, e gritava: segurai, 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 segurai. Para que aqueles 4 anjos segurassem os ventos. Eles estavam prestes a soltar os 4 ventos. E as cenas finais deste mundo iam começar a acontecer. Mas Jesus, clamando ao Pai, porque ele via que os seus filhos, o remanescente, não estava selado, ele pede para que o Pai tivesse misericórdia. Será que isso não está sendo cumprido nesse momento em que estamos vivendo? Onde todo o cenário está sendo armado para que aquilo que é a estratégia de Satanás, para que sejamos destruídos como povo, para que ele tente frustrar os planos de Deus aconteça. Mas ele não vai conseguir. Ele não irá conseguir. Mas veja, o povo não estava pronto. E por que o povo não estava pronto? O que falta para Jesus voltar? Eu quero ler com vocês um texto que é tremendo, é muito forte. Parábolas de Jesus, página 69. E esse é só o prelúdio da nossa mensagem. Parábolas de Jesus, página
69. O que falta? O que falta para Jesus voltar? Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando, abra os seus ouvidos, ouça o que Deus quer dizer para você. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Eu vou ler mais uma vez. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Se há algo que Cristo mais deseja, se há algo que mais aquece o coração de Jesus, é ver o seu caráter manifestado em mim, ver o seu caráter manifestado em você. E o texto continua: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Amados, o que falta para Jesus voltar é reproduzirmos o caráter dele em nossas vidas. O nosso papel nessa grande trama não é um papel de coadjuvante, não é um papel passivo. Nessa trama, nesse grande conflito, na nossa vida, na nossa salvação, nós temos que ser coadjuvantes juntamente com Jesus. Nós precisamos de ser ativos, nós não podemos ser passivos. Cada um de nós deve saber o que precisa de desempenhar para que faça a sua parte pela salvação da sua própria alma. Nesse plano de redenção, há algo muito maior do que eu e do que você. Há algo muito maior do que a nossa salvação. Eu quero que você anote mais uma citação. Para Patriarcas e Profetas, página 68. O livro Patriarcas e Profetas, na página 68. Veja algo muito maior do que a minha salvação e do que a sua salvação em jogo. Patriarcas e Profetas, página 68. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Deus teve o seu caráter colocado à prova. Deus teve o seu caráter colocado em xeque por uma criatura que tinha egoísmo, que tinha orgulho, que tinha traços, que desenvolveu, não tinha, porque Deus o criou perfeito, que desenvolveu essas características. Deus foi questionado por sua criatura. O caráter dele foi colocado em xeque diante de todo o universo, diante de todos os anjos, os que não caíram e os que caíram, diante de todo o universo não caído. E no plano da redenção, em primeira instância, o cumprimento desse plano é para reivindicar o caráter de Deus. O caráter de Deus precisava de ser reivindicado. E Cristo assumiu essa responsabilidade. Primeiro, de vindicar o caráter de Deus. E segundo, de fazer expiação pela raça humana e de oferecer modelo e poder para que cada um de nós, na nossa esfera, na nossa vida, também pudéssemos vindicar o caráter de Deus na vida de cada um de nós. Eu quero ler um texto, outro texto, desejado de todas as nações, página 24. Cristo ele não podia vir simplesmente como um ser humano evoluído. Cristo ele não poderia vir com alguém que fizesse uso da sua divindade. Cristo não poderia vir como Adão antes de sua queda, sem pecado, sem mácula, na sua inocência. Cristo não possuía pecado, não possuía o pecado, não pecou. Mas a natureza dele não podia ser a mesma natureza de Adão. Eu quero ler com você alguns textos. O Desejado de Todas as Nações, página 24. Satanás apresenta a divina lei de amor como uma lei de egoísmo. Declara que nos é impossível obedecer os preceitos. Como um de nós, cumpria-lhe dar exemplo de obediência. Jesus, como um de nós, cumpria-lhe dar exemplo de obediência.
Abra os seus ouvidos para essa citação agora. Eu quero que depois você confira. Desejar todas as ações, página 24. Se tivéssemos de sofrer qualquer coisa que Cristo não houvesse suportado, Satanás havia de apresentar o poder de Deus como sendo insuficiente. Cristo sofreu toda a provação a que estamos sujeitos, e não exerceu em seu próprio proveito poder algum que nos não seja abundantemente facultado, como o homem enfrentou a tentação e venceu-a no poder que lhe foi dado por Deus. Eu vou repetir para vocês. Sofreu toda a provação a que estamos sujeitos, e não exerceu em seu próprio proveito poder algum que não nos seja abundantemente facultado. O poder que foi facultado ao Senhor Jesus é um poder que é facultado a cada um de nós. Como o homem enfrentou a tentação e venceu-a, louvado seja Deus por isso, no poder que lhe foi dado por Deus. Sua vida, a vida de Cristo, gloriosa vida de Cristo, sem mácula, sem pecado, testifica ser possível obedecermos também à lei de Deus. Louvado seja o nome de Deus, porque por meio de Cristo Jesus, nós podemos vindicar o caráter de Deus em nossa vida. Por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus como Filho do homem. Deu-nos um exemplo de obediência. Como Filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Como Filho de Deus, Ele nos dá poder para obedecer ao Pai. Eu quero ler outro texto, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 252 e 253. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 252 e 253. Queridos, eu não quero falar. Eu quero que o Espírito de profecia, a Bíblia, diga a nós, fale por nós. Depois da queda do homem, Satanás declarou que os seres humanos tinham se provado incapazes de guardar a lei de Deus e procurou arrastar consigo o universo nessa crença. As palavras de Satanás pareciam verdadeiras e Cristo veio para desmascarar o enganador. Abra os seus ouvidos, ouça o que eu vou ler agora. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 252. A majestade do céu empreendeu a causa do homem, e com os mesmos recursos que o homem pode alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Amém. Como o homem tem de elas a resistir. Esta era a única maneira em que o homem caído podia tornar-se participante da natureza divina. Por meio de Cristo, pela atuação do Espírito Santo em nossa vida, por aquilo que Cristo fez por nós, por aquilo que Ele enfrentou, nós podemos ser participantes da natureza divina. E isso é muito grandioso. A majestade do céu empreendeu a causa do homem e com os mesmos recursos que o homem pode alcançar. Resistiu às tentações de Satanás como o homem tende a elas resistir. Há poder em nome de Jesus, há poder no sangue de Cristo, para que possamos recusar o mal e escolher o bem. Tomando sobre si a natureza humana, Cristo se achou habilitado a compreender as provas e tristezas do homem e todas as tentações que o rodeiam. Anjos que não conheciam o pecado, não podiam simpatizar com o homem em suas provações peculiares. Cristo condescendeu em tomar a natureza do homem e como nós, em tudo foi tentado, a fim de que soubesse como socorrer a todos os tentados. Ele pode me socorrer, Ele pode te socorrer, porque Ele sabe o que nós enfrentamos. Ele sabe na sua carne, na sua pele, o que nós enfrentamos. Assumindo a humanidade, Cristo tomou a parte de todo ser humano. Era Ele a cabeça da humanidade. Ser divino e humano, com seu longo braço humano, podia enlaçar a humanidade, enquanto seu braço divino podia alcançar o trono infinito. Ele é a escada do sonho de Jacó. Jacó viu uma grande escadaria enquanto estava ali no Val do Jaboque, e aquela escadaria, ela tocava a terra e ela ia até o trono de Deus. Essa escada é Cristo. Nós podemos ter acesso ao trono do Pai por aquilo que Cristo fez por nós. Isso tem que encher a nossa vida. Isso tem que nos motivar a viver uma vida diferente.
Isso tem que nos motivar a esmurrarmos o nosso corpo, a fazermos como Paulo, morrer todos os dias, para que Cristo viva em nós. Gálatas 2:20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que cena é esta para ser contemplada pelo céu? Cristo, que não conhecia o mínimo vestígio de pecado ou contaminação, tomar a nossa natureza em seu estado deteriorado. Isto foi humilhação maior do que o homem finito pudesse compreender. Deus manifestou em carne, humilhou-se. Você pode entender essa deterioração aqui de duas formas. Crendo que essa deterioração era simplesmente fisicamente, ou que ele tivesse herdado a mesma natureza que nós, pós-Adão. Ou você pode entender as duas coisas, como eu creio que assim são. Mas a revelação é clara, queridos, e eu quero ler outro texto para vocês, Desejar todas as nações, página 46. Desejado de todas as nações, página 46. Veja que Deus não nos deixa em trevas. Deus não nos deixa em trevas, amados. Abra o seu coração. Isso é glória. Isso é poder em nome de Jesus para a sua vida. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Se Cristo tivesse encarnado, mesmo quando Adão estava no seu estado de inocência, com a natureza pura, sem o pendor para o pecado, já seria uma humilhação. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da grande lei da hereditariedade. Como qualquer filho de Adão, assim como você e eu, ele se sujeitou à lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. O Desejado de Todas as Nações, página 46. Não falei nada da minha cabeça. Tudo o que eu li foi nos revelado pela serva do Senhor. Durante 2 momentos no ministério de Cristo, ele passou por momentos extremamente conturbados, extremamente singulares. O primeiro deles foi no deserto da tentação, e o segundo no Getsêmani. Em ambas ocasiões, Cristo entrou sozinho. Cristo pisou o lagar sozinho, como homem, para que pudéssemos ter acesso à sua vitória. A vitória dele é a nossa. Nós não temos mérito nenhum, queridos. Nós somos fracos. Mas Paulo diz que quando nós nos fazemos fracos, nós somos fortes em Cristo Jesus. Porque a Bíblia é poderosa, é a palavra de Deus. O sangue que foi vertido na cruz é poderoso para nos purificar de toda injustiça, para nos perdoar, para fazermos viver em novidade de vida. Aquele que vive em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já ficaram passadas, as coisas novas, tudo se tornou novo, tudo se fez novo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4. Nesse livro, no deserto da tentação, a irmã White ela vai nos dizer que quando Cristo ele saiu do Jordão, saiu das águas do batismo, ele se ajoelhou e pediu a presença do Pai, pediu a aprovação do Pai, suplicou forças para suportar o que ele enfrentaria. Foi na força do Pai, não na própria força dele. E depois de 40 dias jejuando, quando ele estava mais fraco fisicamente, é que Satanás aparece
para tentá-lo. Mas antes disso eu queria ler um texto, capítulo 9 do livro No Deserto da Tentação, a página 27, anote aí. Quando Adão foi atacado pelo tentador no Éden, estava sem a mancha do pecado. Achava-se na força da perfeita forma humana. Todos os órgãos e capacidades de seu ser estavam igualmente desenvolvidos e harmoniosamente equilibrados. Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão, para suportar a prova que ele deixou de resistir. Aqui, Cristo venceu em favor do pecador. 4.000 anos após Adão dar as costas à luz de seu lar. Separada da presença de Deus, a família humana afastou-se mais e mais em cada geração sucessiva da pureza e sabedoria originais e do conhecimento que Adão possuía no Éden. Cristo herdou os pecados e enfermidades humanos como existiam quando ele veio à Terra para ajudar o ser humano. Em favor da humanidade, com as fraquezas dos pecadores sobre si, enfrentou as tentações de Satanás e em todos os pontos em que o ser humano podia ser assaltado. Na página 28 nós lemos o seguinte, ainda no livro Deserto da Tentação: a fim de elevar o ser humano caído, Cristo deveria alcançá-lo onde ele estava. Tomou a natureza humana e carregou as enfermidades e degenerações da raça humana. Aquele que não conheceu o pecado, louvado seja Deus, tornou-se pecado por nós. Humilhou-se até as profundezas mais baixas da miséria humana, a fim de que pudesse qualificar-se para alcançar a humanidade e tirá-lo da degradação na qual o pecado o mergulhara. Eu quero ler com vocês, antes de Mateus 4, 1 a 3, Hebreus 2, 17 e 18. Livro de Hebreus, capítulo 2, o verso 17 e 18. Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencem a Deus, para poder operar a reconciliação por causa dos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Amado, ele pode te socorrer na sua tentação, na sua dificuldade, na sua luta. É possível que eu esteja falando para pessoas que têm passado décadas perdendo para os mesmos pecados, para os mesmos erros, pela mesma natureza, pelos mesmos deslizes, dando vazão às paixões. É possível que eu esteja falando e cada um de nós temos esses defeitos de caráter, essas mazelas que precisam de ser abandonadas. Nós só precisamos de dar o primeiro passo em direção a Cristo. E Ele fará por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Se o Pai habitar em nós, se o Filho habitar em nós por meio do Espírito Santo, nós viveremos uma vida de retidão diante de Deus. Mas para isso nós precisamos de ser ativos, nós precisamos de ser atores principais na história da nossa vida, juntamente com Cristo, assumir a parte que é de nossa responsabilidade, nos colocar à disposição de Deus, com todas as nossas forças. E Ele agirá por nós. Mateus 4, versos 1 a 3. Mateus 4, versos 1 a 3. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas em pães. Eu não tenho poder para transformar pedras em pão. Essa tentação para mim seria ridícula. Mas Cristo tinha poder. E depois de 40 dias, sozinho, no meio daquele deserto, um lugar inóspito, cheio de feras, sem ter a completa consciência de que se Deus estava verdadeiramente com ele, deixado ali, para que ele pudesse crer nas Escrituras, crer que o Pai estaria com ele. Ele não tinha nenhuma evidência,
ele tinha a revelação. E pela fé ele abraçou aquilo que estava revelado. Satanás queria que Jesus acreditasse que aquele sofrimento e abnegação eram desnecessários. Aqui no livro, no Deserto da Tentação, o irmão White fala isso. Que Satanás, essa não foi uma conversa trivial e rápida. Ele tentou de todas as formas. Ele se aparece como um anjo de luz e fala, olha, já está bom. Você não precisa de ir além disso. Eu vim diretamente do céu para te dizer que você pode transformar essas pedras em pães. Você já provou já. Não precisa de mais sofrimento. Não precisa de mais abnegação. Isso é desnecessário. Segundo ponto, Satanás disse que era um anjo do céu, enviado para trazer essa mensagem de que ele podia ali fazer aquilo, que ele podia transformar as pedras em pães. Veja como ele é astuto. E eu quero ler uma parte que eu descobri aqui nesse livro, que eu fiquei boquiaberto. Ouça você, que tipo de insinuação Satanás fez para o Senhor Jesus. No Deserto da Tentação, na página 34, Satanás disse a Cristo que ele devia pôr os pés no caminho ensanguentado, mas não devia andar por ele como fizera Abraão, quando provado, a fim de mostrar sua perfeita obediência. Ele ainda mencionou que ele era o anjo que segurou a mão de Abraão quando o cutelo foi levantado para matar Isaque, e que agora veio para salvar-lhe a vida, que não era necessário que ele suportasse a dor dessa fome e morte por inanição, que ele o ajudaria a suportar o trabalho no plano da salvação. Meus queridos, se o próprio Cristo não tivesse fundamentado na palavra de Deus, imagine se Jesus Cristo tivesse terceirizado a sua salvação, o estudo da sua palavra, aos mestres, aos rabinos, aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, ele teria sucumbido. Mas ele conhecia a palavra de Deus e se agarrava a ela. Veja, Satanás disse para ele, eu sou o anjo que segurei o braço de Abraão quando Abraão foi sacrificar Isaque. Você não precisa de continuar, você vai morrer por inanição. Eu estou aqui para te ajudar a completar o plano de redenção. Para por aí. Se você morrer agora, tudo vai ser em vão. Transforme essas pedras em pães. E ele tinha poder para aquilo. Só que ele conhecia a palavra de Deus. Queridos, nós hoje não ouvimos ecos do deserto, dessa conversa, dessa tentação de Satanás. Isso não ecoa até nossos dias. Nós não ouvimos por aí que a estrita abnegação não é necessária, que abnegarmos de determinadas coisas não é tão importante assim. Nós não ouvimos por aí que reformas é mero legalismo. Nós não ouvimos clamores de pessoas que querem um cristianismo mais leve. Nós não ouvimos por aí que muitos de nós são extremistas. E amados, há um grande erro nisso. Sabe por quê? Nós não conhecemos o conceito de extremistas. Nós não sabemos o que é extremismo. Eu não sou extremista. E eu não conheço nenhum extremista. Sabe por quê? Você sabe o que é extremo? Extremo é construir uma arca com o dinheiro do próprio bolso, acreditando que o mundo vai acabar por um dilúvio durante 120 anos, cada martelada falando disso. Extremo é sair da casa dos teus pais, num lugar que é aconchegante, um lugar que você ama, sair da tua parentela e ir vagar por um lugar que você não sabe onde que é, em busca de uma terra que é prometida. Isso é extremo. Você sabe o que é extremo? Levar um filho para um monte, fazer um altar, pegar um cutelo para matar esse filho, porque Deus pediu prova. Isso é extremo. Você sabe o que é extremo, amado? É você ser fiel a Deus de tal forma que pessoas vão te jogar num forno quente, numa fornalha, e você não se importa com a sua vida. Você sabe o que é extremo? É você ser lançado numa cova de leões por adorar o seu Deus. Você sabe o que é ser extremo?
é você aceitar ser grudado num madeiro por uma raça que a maioria dela não vai dar valor no que você fez. Isso é extremo, queridos. A Bíblia é feita de extremos. E com Deus não existe meio termo. Com Deus é extremos. Deus não poupou o seu único filho. Isso é extremo. Deus não poupou a Jesus Cristo. Isso é extremismo. Para que eu e você, para que nós tivéssemos oportunidade de honrá-lo em nossa vida e de, consequentemente, obtermos a salvação. Não temos ouvido anjos de luz que nos dizem que nós viveremos nos nossos pecados, na nossa devassidão, nas nossas falhas de caráter até o Senhor Jesus Cristo voltar? Não temos ouvido anjos de luz nos dizer isso? Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Anote cada texto, cada referência. Em nome de Jesus, seja como os bereanos. Não confie em mim. Não terceirize a sua salvação. Não terceirize o conhecimento da salvação por nenhum outro homem. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Abra o seu coração para o que Deus vai te dizer nesse texto. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Não há desculpa para o pecado. Não há desculpa para a minha natureza, para a minha maledicência, para o meu mau humor, para o meu comportamento irracível. Não há desculpa para isso, porque Deus provê um escape para toda a tentação. Logo, o pecado não tem desculpa. Se o pecado fosse desculpado, o Senhor Jesus Cristo não teria morrido por nós. Romanos, capítulo 8, verso 2, anote aí essa bênção. Ore a Deus e leia esse texto. A lei do Espírito de vida é superior à lei do pecado. Deus é superior. Deus é poderoso. E Deus está esperando com o coração fremente. Cristo espera que o caráter dele seja reproduzido em cada um de nós. E se ele prometeu, se ele é fiel para prometer, ele é fiel para cumprir. Como Jesus resistiu a essa e outras duas tentações? Está escrito, está escrito, está escrito. Salmo 119, verso 11. Escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, porque Deus fala conosco através da palavra dele. Eu preciso de escondê-la no meu coração, preciso de tê-la memorizado, preciso de memorizar versos, preciso de memorizar capítulos da Bíblia, do Espírito de profecia, para que no momento de provação, eu suporte a provação em nome do Senhor Jesus Cristo e com a força que vem dele, por meio do Espírito Santo. Só me resta clamar e confiar. A resposta dele foi: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero ler com você a segunda tentação, Mateus 4, 5 a 7. Volte lá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versos 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Presunção. Satanás tentou fazer com que Jesus fosse presunçoso, com que ele pudesse dar um passo que Deus não havia lhe ordenado. E muitas vezes nós somos presunçosos. Muitas vezes nós falamos ou fazemos aquilo que não está revelado. Nós racionalizamos a verdade está clara para nós, mas eu distorço e eu deixo de fazer o assim diz o Senhor para fazer o assim eu quero. E ainda coloco como se aquilo fosse a vontade de Deus, presunção.
Jesus não caiu nisso. A majestade do céu não foi presunçosa. Se pulasse ali, os anjos iriam segurar o próprio Cristo, mas ele não foi presunçoso. Quem sou eu, queridos? Para desvirtuar o espírito de profecia, para desvirtuar a palavra de Deus. O que está escrito, está revelado. Presunção, que isso não faça parte da nossa vida. Porque muitas vezes, sendo presunçosos, nós erramos feio e desonramos a Deus. Transmitimos uma imagem errada de Deus. Não sejamos presunçosos. Satanás usou a palavra de Deus. Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Pesquise por conta própria. Não terceirize a sua salvação. Digo de novo, repito, não terceirize o seu conhecimento da palavra de Deus. Aprenda por você mesmo. A terceira tentação, o verso 8 a 11. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. A terceira tentação, a adoração. Satanás ofereceu a glória do mundo a Jesus Cristo. E o mundo até aquele momento tinha Satanás como seu dominador. Porque Deus, quando criou esse mundo, deu o domínio de todas as coisas para Adão. Mas Adão, quando pecou, ele passou o domínio para Satanás, o príncipe deste mundo, até aquele momento. Porque na cruz, ele perde o seu principado. Mas veja, Satanás ofereceu para ele a glória do mundo que lhe pertencia. Eu te ofereço esse mundo, se você prostrado me adorar. Amado, não há possibilidade de adorar a Deus e adorar ao mundo. Não há possibilidade de ver a glória de Deus e ter a glória do mundo. Isso não é possível. Ou você tem um, ou você tem outro. É impossível servir a dois senhores. Satanás colocou isso diante de Cristo. E Cristo não ousou adorar a criatura caída. Eu quero ler somente mais 3 textos. E aí, a Mayra vai cantar novamente a canção que ela cantou no início. Que fala de nos colocarmos nas mãos de Cristo. Que fala de estarmos à disposição de Cristo, para que Ele opere em nós. Eu vou ler somente mais breves 3 textos, e ela cantará a música para nós. Ainda no livro No Deserto da Tentação, na página 63. Temos para combater um inimigo muito vigilante. Satanás adapta suas tentações às nossas circunstâncias. Em cada tentação, ele apresentará alguma insinuação, alguma coisa aparentemente boa, para se ganhar. Mas em nome de Cristo, podemos ter vitória resistindo aos seus enganos. Não é na minha força, não é no meu nome, é no nome de Cristo. Cristo veio ao mundo a fim de aperfeiçoar um caráter justo para muitos e elevar a humanidade caída. Mas somente uns poucos dos milhões de nosso mundo aceitam a justiça e a excelência de seu caráter e satisfarão os requisitos exigidos para assegurar sua felicidade. Penúltimo texto, na página 67, no Deserto da Tentação. Muitos supostos cristãos reconhecem que têm formado um hábito e que não podem vencê-lo. Ao reconhecer isso, estão prestando homenagem a Satanás, dizendo por suas ações, se não em palavras, que ainda que Deus seja poderoso, Satanás tem grande poder. Quando eu digo que as minhas paixões, cultivadas ou herdadas, quando eu digo que aquilo que precisa de
ser arrancado da minha vida, aquilo que me torna de semelhante a Cristo, é mais poderoso, eu coloco Satanás em pé de igualdade com Deus. Eu dou louvor ao poder de Satanás. E nós precisamos aprender a louvar o nome de Cristo. O último texto, na página 69 do livro No Deserto da Tentação. É certo que se não vencermos, abra o seu ouvido, olha o que eu vou ler. É certo que se não vencermos como Cristo venceu, não poderemos sentar com Ele no seu trono. Aqueles que diante da luz e a verdade destroem a saúde mental, moral e física, induzidos por qualquer espécie de condescendência, perderão o céu. Sacrificam aos ídolos as capacidades dadas por Deus. Deus merece e exige nossos mais nobres pensamentos e sagradas afeições. A um custo infinito, Cristo, nosso Redentor, comprou todas as nossas faculdades e nossa própria existência. E tudo o que há de bom na vida foi comprado para nós ao preço de seu sangue. A nossa vida não é nossa. A nossa vida tem que ser um testemunho de louvor e ação de graças ao que Cristo fez por nós, ao sangue que foi vertido na cruz, ao nome que é poderoso e que ao ser proclamado todo joelho deve se ajoelhar. É bem provável que pessoas com diversos tipos de dificuldades estejam ouvindo essa mensagem. Pessoas que às vezes são desonestas no seu trabalho, que ganham o dia a dia enganando os outros, passando os outros para trás. Pessoas que vivem para levantar discórdia. Pessoas que têm orgulho no coração, mesmo sabendo que estão erradas, não sabem pedir perdão. Perdão a Deus, perdão ao próximo. É possível que eu esteja falando com pessoas que têm o seu corpo tão degradado, tão surrado, por causa da intemperança. É possível que existam pessoas que estejam no pecado da pornografia, do adultério, da fornicação, da impureza. Quem sabe esses pecados têm arrebentado com a sua vida ao longo dos anos, e você não tem coragem de levantar os olhos para o céu. Você fica desanimado para ler a palavra de Deus. Você não tem ânimo de orar porque você se sente imundo, sujo. E você acha que você não tem nada de bom que te recomende a Deus. E não tem mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você querer fazer algo para se recomendar diante de Deus é a raiz do paganismo. É o paganismo que diz que eu tenho que ter algo bom para oferecer para a divindade, para que ela me aceite, para que ela faça as coisas boas para mim. O que ficou para trás ficou, queridos. Isaías 1,18 fala: vinde, arrazoemos, ainda que os seus pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos. Vem, conversa comigo, filho. Eu sei das suas dificuldades. Hebreus 4,13, todas as coisas estão patentes aos olhos daquele com quem temos que prestar conta. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, sabe tudo que passa nos teus pensamentos. Ele te sustenta, Ele te dá o fôlego de vida. O que ficou para trás ficou. Os pecados que foram cometidos ficaram para trás. Você não precisa de tentar melhorar para se recomendar a Deus. É Cristo que te recomenda a Deus. É o sacrifício dele que te recomenda a Deus. E é a força dele que te faz ficar em pé. Porque a graça que salva, ela é suficiente também para nos manter em pé. Eu quero que você reflita nessa música. Que você faça dessa música a sua oração. Hoje pode ser a sua última noite. Deus pode te chamar. E como é que está a sua vida? O que você tem feito da sua vida? Você precisa de Cristo, você precisa de clamar pelo Espírito Santo, para que Cristo habite em você, para que Ele habite em mim, para que o seu caráter seja transformado, para que você tenha a honra de vindicar o caráter de Deus, que foi colocado em xeque por Satanás. Faça dessa música a sua oração.
Coloque-se nas mãos de Deus. Para com seus pecados, toma decisão. Fala, Senhor, eu estou em desacordo com a tua lei, eu estou em desacordo contigo, mas eu paro por aqui, me dá forças, porque eu não tenho forças, eu tenho vícios, são anos, eu não tenho condições. Faça da tua força a minha força. Eu sou um fraco, Senhor, me ajuda a levantar, me ajuda a ficar em pé. E se eu pecar, Pai, eu sei que eu tenho um advogado diante de Ti, que olha pela minha causa, que vê a minha integridade de coração e o quanto eu quero honrar a Ti com a minha vida. Queridos, Jesus é maravilhoso, Jesus é misericordioso. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. E Ele aguarda com fremente desejo que o caráter dEle seja refletido em cada um de nós, para que Ele volte e nos busque e nos leve para passarmos a eternidade com Ele, para que os outros mundos olhem para nós e falem, esses são os que seguiram o exemplo de Cristo, esses são os que vindicaram em sua vida o caráter de Deus. Louvado seja Deus pela humanidade de Cristo, louvado seja Deus pela divindade de Cristo, louvado seja Deus porque Cristo conhece todas as minhas dificuldades. Ele conhece tudo que eu passo, porque Ele sofreu todas as coisas por nós e como nós. Que Jesus te abençoe.